Em nossa série Personagens Bíblicos, hoje vamos contar a história do rei Salomão. O rei Salomão é considerado o homem mais sábio do Velho Testamento e o homem mais rico de toda a história da humanidade. Então vamos entender por que Salomão, com tanta sabedoria e com tanta riqueza, ele caiu no final do seu reinado. O seu reino foi reprovado. Ele terminou o seu mandato com um reino em ruína eminente. Por que Salomão, um dos homens mais sábios da Bíblia e o homem mais rico da humanidade, não conseguiu terminar o seu reinado em glória? Se você gosta de histórias e personagens bíblicos, você está em uma playlist destas histórias. Confira outras histórias de profetas e outros personagens da Bíblia Sagrada. Eu sou o pastor Sidney Luiz e você está em nosso canal. Se você gosta das histórias bíblicas, não deixe de curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para quando chegar vídeo novo sobre as histórias de personagens bíblicos, você possa ser avisado pelo YouTube. Quem foi o rei Salomão? O rei Salomão foi o terceiro rei de Israel, filho de Davi e Betseba. Ele governou sobre Israel aproximadamente entre 971 a 931 a.C. Salomão é conhecido por sua sabedoria e por ter sido o rei que construiu o primeiro templo de Jerusalém. Quando falamos em Salomão, a primeira coisa que vem à sua mente é a tua sabedoria e a riqueza que ele construiu. Salomão é considerado um dos homens mais sábios e mais ricos da história do Velho Testamento. O nome do rei Salomão aparece cerca de 300 vezes no Antigo Testamento e 12 vezes no Novo Testamento. Entretanto, Salomão não é mencionado na narrativa bíblica até que são descritos os últimos dias do seu pai, o rei Davi. O rei Salomão também era conhecido por Jedidias, que significa amado pelo Senhor. Assim, ele foi chamado pelo profeta Natã em 2 Samuel 12:25. Não existe praticamente nenhuma informação sobre os primeiros anos de vida e sobre a juventude de Salomão. Sabe-se que ele foi o segundo filho de Davi e Betseba, ex-mulher de Urias, já que o primeiro filho do casal morreu logo após o nascimento. Falando especificamente sobre seu pai, Salomão então foi o quarto dos filhos de Davi nascidos em Jerusalém. Considerando as informações bíblicas acerca da vida de Davi, podemos estabelecer um parâmetro sobre o tipo de ambiente em que Salomão cresceu. Sabemos que Davi casava-se com frequência, o que obviamente resultava em constantes tensões entre as esposas e seus filhos, que protagonizavam as mais variadas brigas e intrigas, geralmente em busca de prestígio. A coroação do rei Salomão se deu durante o período em que Davi estava debilitado antes de sua morte. Houve uma intensa luta pelo trono de Israel. A oposição inicial de Absalão também pode ser vista na pessoa de Adonias, o mais velho dos filhos sobreviventes de Davi, segundo Samuel 3:4 e 1 Reis 1:5. Houve então uma briga entre os filhos pelo trono. Adonias conseguiu o apoio de Joabe, ex-general de Davi, e do sacerdote Abiatar, e tentou de todas as maneiras ocupar o trono de Davi ainda nos últimos dias dele, fazendo inclusive uma festividade de coroação. Quando souberam do plano de Adonias, os aliados de Salomão trataram de trabalhar para que Davi se lembrasse da promessa ainda não cumprida a respeito de Salomão, de que ele seria o teu sucessor, como registra 1 Crônicas 22, 9 e 10.
Assim, Davi deu ordens acerca da ascensão de Salomão ao trono, e este foi coroado em Israel, sendo ungido por Zadok. Salomão foi coroado rei bem jovem, provavelmente um pouco mais de 18 anos. O rei Salomão reinou por 40 anos em Israel. Os estudiosos discutem se o seu período de reinado ocorreu aproximadamente entre 971 a 931 ou entre 960 e 920 a.C., sendo a primeira possibilidade a mais provável. Logo após a morte de Davi, o rei Salomão seguiu as instruções de seu pai e ungiu em conformidade para solidificar sua posição como rei e desmantelar sua oposição. Assim, após as mortes de Adonia e Joabe, o banimento de Abiatar, Salomão passou a reinar sem oposição interna. O rei Salomão herdou de Davi um extenso território com aproximadamente 128 mil quilômetros quadrados. Durante seu reinado, Salomão melhorou muito as condições domésticas em Israel. O rei Salomão substituiu as antigas divisões tribais por uma divisão do seu território em 12 distritos administrativos. Os quais cada um possuía um oficial comissionado pelo rei. Estes distritos tinham a responsabilidade de prover o sustento para a corte durante o ano, sendo então cada distrito era responsável pelo suprimento de um mês. A lista de mantimento era bastante onerosa e pode ser consultada em 1 Reis capítulo 4, no versos 22 e 23. A corte do rei Salomão era bastante completa e organizada, e os seus auxiliares de governo eram chamados de príncipes, sendo eles Azarias, filho de Zadok, como sumo sacerdote, Eliorefe e Aias, secretários, Josafá, encarregado dos registros, Benaia, o general do exército, Zadok e Abitar, sacerdotes, Azarias, filho de Natã, como supervisor dos 12 oficiais comissionados nas unidades administrativas, Zabude, conselheiro do rei, Aizar, mordomo, Adonirão, superintendente do serviço forçado que foi utilizado por Salomão em suas realizações. No âmbito militar, o rei Salomão também fez melhorias significativas. Ele introduziu carros de batalha e cavalaria em seu exército. Também proveu novas estradas e estabeleceu fortalezas de fronteira para guardar a rota de comércio. Ou seja, Salomão teve um governo muito bem organizado e trabalhado com extrema sabedoria, visando sempre a melhoria do seu reino e do seu povo. Salomão também é visto na Bíblia Sagrada como um grande comerciante. A atividade comercial era o ponto forte do reinado de Salomão. Ele controlou rotas de comércio e estabeleceu pontos estratégicos de atuação que lhes renderam muita receita, de modo que a prata tornou-se tão comum em seu reino quanto a pedra e o cedro, fazendo com que eles vivessem em meio a um esplendor de riqueza nunca visto antes em Israel. Salomão conseguiu boa receita através das taxas cobradas das caravanas que precisavam cruzar o seu território. O rei Salomão foi um grande diplomata e utilizou até mesmo os seus casamentos para conseguir vantajosos acordos internacionais para a sua nação, fazendo com que durante todo o seu reinado, raramente Israel precisasse se preocupar com alguma ameaça militar. O primeiro acordo comercial de Salomão foi com o Irão, o rei de Tiro. Nele, Salomão pagava anualmente algo equivalente a 2.000 toneladas de trigo e 400 mil litros de azeite de oliva puro em troca de madeira e marmoreiros para sua construção. O rei Salomão também firmou um contrato com comerciantes do Egito para o comércio de cavalos e carros. E por sua vez,
os exportavas aos heteus e sírios, obtendo bom lucro. A atuação comercial que trouxe mais lucro para o rei Salomão foi o seu comércio marítimo, onde os seus barcos navegavam pelo Mar Vermelho, no Oceano Índico, até Ofir. Tais viagens poderiam durar até 3 anos. Quando considerada a receita anual proveniente de suas estratégias comerciais, das taxas que recebia pelos tráficos de mercadorias e dos impostos que recebia da população presente em todo o território que controlava, a estimativa de soma atinge um nível excepcional, colocando o rei Salomão como um dos homens mais ricos de toda a história da humanidade. A construção do templo e os outros edifícios do rei Salomão. De todas as construções realizadas durante o reinado de Salomão, certamente o templo em Jerusalém é a mais importante delas. Conforme a promessa do próprio Deus, o rei Salomão executou o projeto do seu pai de construir um templo para abrigar a Arca da Aliança. Para obter a mão de obra necessária, o rei Salomão recorria ao trabalho forçado. Ele colocou os cananeus na condição de escravos do Estado de Israel, como registra 1 Reis 9:20. Todavia, o número de trabalhadores cananeus era insuficiente para suprir seus planos. Então ele recrutou israelitas para tal tarefa, obrigando-os também a um tipo de trabalho forçado. Essa medida foi bastante impopular, fato que ficou evidenciado no episódio do assassinato de Adonirão, o superintendente dos grupos de trabalhadores, como registra 1 Reis 4:6, 5:13 e assim por diante. Também registra em 2 Crônicas 2:17 e 18. O templo construído por Salomão ficava localizado no Monte Moriá, o lugar onde o rei Davi havia edificado um altar ao Senhor, e provavelmente onde Abraão teria subido com Isaque para sacrificá-lo. Apesar de Davi ter coletado os materiais para a construção do templo, 1 Crônica 22, foi no 4º ano do reinado de Salomão que ele começou a ser construído. Mesmo parecendo uma construção com uma dimensão modesta na atualidade, o edifício do templo representava uma construção grande na época, medindo 30 metros de comprimento, 10 de largura e 15 de altura. Sua construção levou um período de aproximadamente 7 anos. Quando concluiu a construção do templo, no 11º ano do seu reinado, o rei Salomão planejou uma grande celebração, onde muitos sacrifícios foram oferecidos na edificação do edifício, como registra 1 Reis 8:9, 2 Crônica 5:7. O rei Salomão também construiu a casa do Bosque do Líbano, um pórtico de colunas, uma sala para o seu trono, onde ele realizava o julgamento, uma casa para a filha de Faraó, uma de suas esposas, cujo local possuía a imponência digna de uma filha de um monarca egípcio. Todas as construções de Salomão eram construções grandes para a época. A própria residência de Salomão foi uma construção considerável, onde acomodava 700 esposas e 300 concubinas, além dos servos necessários. 1 Reis 11:3. Salomão também edificou Milo, uma enorme fortaleza para proteger o templo. 1 Reis 9:24. Falando da sabedoria do rei Salomão, em 1 Reis 3 e 2 Crônicas 1, lemos o registro do sonho que o rei Salomão teve, onde o Senhor lhe apareceu e lhe perguntou o que ele mais desejava receber. Salomão poderia ter pedido riquezas, longevidade ou honra, porém o jovem rei pediu sabedoria, isto é, um coração compreensivo, para poder governar prudentemente o seu povo. Um dos episódios que mais destaca a sabedoria do rei Salomão é aquele em que 2 mães compareceram à sua presença disputando um único recém-nascido. O caso era bastante difícil, pois não havia nenhuma testemunha.
Com muita sabedoria, o rei Salomão propôs que o menino fosse dividido em duas partes para solucionar o problema. Diante da possibilidade da morte de seu filho, a verdadeira mãe preferiu entregar o menino à mulher impostora, e isso fez com que Salomão julgasse aquela causa de forma impecável. A sabedoria do rei Salomão também pôde ser percebida em toda a literatura que ele produziu. Salomão compôs milhares de provérbios e cânticos, 1 Reis 4. A profundidade dos seus provérbios também impressiona, de modo que a Bíblia relata que ele discorreu sobre as árvores, os animais, as aves, os répteis e os peixes, 1 Reis 4:33. Além dos relatos bíblicos, muitas lendas e documentos da antiguidade se referem à espetacular sabedoria de Salomão. Entre os livros da Bíblia, é atribuído a Salomão a autoria de uma grande parte do livro de Provérbios, bem como Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos, também chamado de Cântares de Salomão, e o Salmo 72 e o 127. A Bíblia diz que a sabedoria de Salomão impressionava de tal modo que vinham pessoas de todos os povos e todos os reis da terra para ouvir a sua sabedoria. 1 Reis 4:34. Uma destas visitas foi feita pela rainha de Sabá, que veio dos confins da terra para poder ouvir pessoalmente a sabedoria do rei Salomão. Mateus 12:42. A rainha de Sabá fez muitas perguntas e enigmas a Salomão, e o rei respondeu inteligentemente a todos os questionamentos feitos por ela, deixando-a completamente impressionada. 1 Reis 10:8. Na ocasião, a rainha de Sabá presenteou o rei Salomão com muitos presentes, além de 120 talentos de ouro. Mas mesmo com toda a riqueza e sabedoria, o declínio e a morte de Salomão foi inevitável. Apesar de toda a sabedoria que tinha, o rei Salomão tomou atitudes que lhe trouxeram problemas, dentre as quais podemos destacar o trabalho forçado a qual submeteu o seu povo, as práticas comerciais internacionais que de alguma forma fizeram com que a idolatria entrasse no meio do povo pelo contato com os outros povos, a pesada carga de impostos que sobrecarregava os israelitas, a intensa poligamia, que foi o principal meio pelo qual outros deuses começaram a ser considerados em território hebreu. De toda essa lista, certamente sua vida conjugal é a que mais merece destaque, pois além da poligamia praticada por Salomão, suas esposas estrangeiras fizeram com que, em sua velhice, ele praticasse uma adoração mista, seguindo outros deuses. 1 Reis 11:4. Para o rei Salomão, o casamento fazia parte de sua estratégia política, ou seja, ele firmava muitas alianças através de seus casamentos. Foi assim que ele atingiu o impressionante número de 700 esposas, além de 300 concubinas. Entre as esposas do rei Salomão estava a filha de Faraó, e por ocasião dessa união, o faraó do Egito lhe deu como dote a cidade de Zezer. 1 Reis 9:16. Algumas tradições árabes, judaica e etíope sugerem que Salomão teve um relacionamento amoroso com a rainha de Sabá, tendo até mesmo nascido um filho do envolvimento, chamado Menelik I. Tendo até mesmo nascido um filho desse envolvimento, chamado Menelik I, fundador da Casa Real Etíope. Porém, a Bíblia não relata nada acerca disso, faz parte dos contos e das histórias sobre o rei Salomão. O grave pecado do rei Salomão, ao afrontar a adoração monoteísta em Israel, quando começou a seguir outros deuses para satisfazer suas esposas estrangeiras, não poderia ficar impune. Tal comportamento foi reprovado pelo Senhor, que por sua misericórdia e amor a Davi, suspendeu o seu julgamento total durante o período da vida de Salomão, ou seja, não lhe tirou o reino, mas após sua morte, o castigo foi derramado e o reino foi tirado do seu filho, na ocasião em que o reino de Israel foi dividido. Mesmo em vida, Salomão experimentou as ameaças de inimigos levantados por Deus,
como Hadad, Rezon e Jeroboão. Esse último, Jeroboão, era um líder forte e trabalhador que se rebelou contra as políticas do rei Salomão. E nos dias de reinado do filho de Salomão, Roboão dividiu o reino de Israel em duas partes, norte e sul, e se tornou rei sobre as 10 tribos do norte. Apesar de encerrar sua vida de forma melancólica, deixando um reino desgastado e prestes a ruir, o rei Salomão fez contribuições importantíssimas para Israel, sendo aquele que construiu o templo, o que colocou Israel no cenário internacional e foi o principal autor da literatura de sabedoria hebraica. Também é importante mencionar que toda a glória e esplendor do reino de Salomão tipificou o reino eterno do Messias, de forma que o Salmo 72, num frequente uso de linguagem hiperbólica, ao mesmo tempo em que se refere ao rei humano, também prenuncia a Cristo. Essa é a história do rei Salomão. Se você chegou até o final desse vídeo, escreva nos comentários, eu cheguei até o final, e coloca algum comentário que você achou interessante sobre a história do rei Salomão. Você está no canal do pastor Sidney Luiz. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. E não se esqueça, compartilhe os nossos vídeos no grupo do WhatsApp, no WhatsApp da família, nos ajude a levar a palavra de Deus. Deus abençoe. Um abraço carinhoso no amor do Mestre.